Como vocês já sabem, eu sou Carol Broto do blog MTM Jovens Adoradores e eu tô aqui para mais um papo reto, beleza? Vai ser bem curtinho para vocês, é um recado de Deus para vocês. Está aqui em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 8, que diz: Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esses versículos falam sobre duas coisas, basicamente. Sinceridade, a sinceridade de você chegar a Deus e falar que você pecou. Se você acha que você não peca, que você é o perfeitão, entre aspas, da história, que você não erra, você está dizendo que o sacrifício de Jesus, basicamente, ele foi em vão, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, morreu para que nós pudéssemos ter o perdão de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida dele em nós. E a vida dele em nós, então o arrependimento, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar que nós pecamos a Deus. Isso fala de sinceridade, de verdade. E a segunda coisa é a fé. Nós precisamos acreditar que se nós confessamos os nossos pecados, nós formos sinceros com Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Então, essa segunda coisa fala de fé. Muitas vezes nós acreditamos que nós precisamos de fé para diversas coisas, para conquistar isso, para conquistar aquilo, mas nós não lembramos que nós precisamos ter fé para que nós possamos ser perdoados. Nós precisamos ter fé para acreditar que Deus nos perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. Então, nós precisamos ter fé na fidelidade e na justiça de Deus. É muito aliado com isso. Quando nós não acreditamos que Deus vai nos perdoar, nós não estamos acreditando que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é interessante é que a fé também está no perdão. E a culpa, ela nos faz não lembrar dessa fidelidade e da justiça de Deus para perdoar os nossos pecados. E o interessante é isso, que o versículo ele liga a nossa fé de que Deus é fiel e justo ao perdão do nosso pecado. Porque fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Muitas vezes nós tendemos a achar que Deus tem uma palavra para tudo, mas quando nós pecamos, nós achamos que o limite chegou, nós achamos, não, eu pequei, então não tem uma palavra para mim. A culpa, ela traz todos esses pensamentos de que você pecou, portanto aqui acabou a palavra de Deus, acabou o seu direito, Deus não te perdoa mais. E não é assim, Deus tem uma palavra para você até mesmo quando você pecou. Ele diz, se você confessar os seus pecados, se você se arrepender e confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. Basta que você tenha fé e vá até Ele. Como diz Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai até Ele precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós precisamos ter fé também na hora que nós pecamos, ter fé de que Deus vai nos perdoar de acordo com a palavra que Ele falou em 1 João 1:8. Porque se nós pecamos, nós precisamos ter fé de que se nós confessarmos e nos arrependermos, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim como nós precisamos ter fé em diversos outros versículos, na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, no que ela é, nós precisamos ter fé também quando se trata do perdão de Deus para nós. Porque também é uma palavra de Deus destinada a nós. Essa palavra de 1 João, assim como nós temos fé em todas as outras palavras de Deus, em todas as outras promessas, nós precisamos ter fé também nessa palavra de 1 João 1:8, que é real na nossa vida, quando nós pecamos e nós precisamos confessar os nossos pecados e acreditar, ter fé de que Deus realmente é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ter fé de que também, como diz em 1 João 2:1 e 2, que diz assim: escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem.
Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então nós precisamos acreditar que Jesus ele intercede por nós e que Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados. Se nós tão somente confessarmos, nos arrependermos diante de Deus e pedirmos perdão, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e para perdoar os nossos pecados. E ele é fiel à sua palavra, ele é fiel ao sacrifício de Jesus, ele lembra disso, ele é fiel à sua palavra, que ele disse que nos perdoaria, então ele é fiel para nos perdoar. É isso que nós precisamos ter fé. Nossa fé precisa estar nisso, nessa palavra, quando nós pecamos. Então, a partir de hoje, você preste atenção no que você tem usado a sua fé e use também para acreditar que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Tão somente se você confessar e for verdadeiro com Ele, sabe? For sincero com Ele. Então, use a sua fé também para acreditar que Deus é fiel e justo, para perdoar os seus pecados e para te purificar de toda a injustiça. Esse foi mais um Papo Reto do nosso blog. Tchau, tchau, até o próximo!